Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal com mais informações do Corinthians. O Corinthians acabou de jogar contra o Racing pela Copa Sul-Americana, não conseguiu a vitória, vai ter que buscar a classificação lá na Argentina. Vamos conferir todas as informações aí com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, bora pro vídeo. Olá para você que é fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. E olha, 2-2 na Neoquímica Arena, empate, o Corinthians chegou a virar o jogo no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, dava indícios aí de que podia, quem sabe, até ampliar o placar. Mas no segundo tempo, e aí a gente vai falar bastante da participação hoje do Ramon Dias nas substituições. Muita gente criticando o Ramon pelas substituições, culpando o Ramon até por esse resultado, que não foi dos melhores. O Corinthians não perdeu, mas também não venceu e vai ter que decidir a sua classificação, a decisão da Sul-Americana lá na Argentina. Você viu ali o Memphis Depay, jogadaça pro gol do Yuri Alberto, boa participação do Memphis, principalmente agora na reta final do jogo também. Mas o Corinthians não conseguiu fazer o suficiente para sair com a vitória e passa diretamente pelo Ramon Dias. Paulo Calçade, boa noite para você. Olá, boa noite companheiros, boa noite para você que nos acompanha aqui. Eu vejo o que passa também pelo Ramon Dias, pelo seguinte: o Ramon Dias já tem um tempo de Corinthians, ele recebeu um outro elenco. Mas o tempo é curto para poder dar um jeito na equipe. Isso é verdade, mas é para todo mundo. E você nota que quando o tempo é curto, existem algumas decisões que os treinadores tomam que melhora pelo menos o posicionamento espacial dentro de campo. E isso eu vejo o Corinthians bem complicado. A ocupação de espaços. Então tem jogo que ele vai com 3 jogadores no meio. A bola não consegue chegar em Yuri Alberto e Memphis. Tem jogo que ele começou hoje com esses 3, aí contusão do Martínez. Ele vem com quem? Com o Romero. Então ele muda a ideia, tudo bem, ele pode mudar a ideia dele durante o jogo, porque ele está vendo a partida e ele, olha, isso aqui vai funcionar. Mas o Corinthians continua isolando 2 caras que são os caras que decidem partidas. O que fez o Yuri Alberto hoje, 2 golaços, o que pode fazer o Memphis com uma dupla que parece que vai se afinando, mas eu vejo o Corinthians anterior a Memphis e ao Yuri Alberto com problemas de disposição espacial, que é a melhor forma de jogar, o jogador em sua posição e o jogador com a sua função dentro de campo. E é um Corinthians que tem dificuldade de fazer uma boa transição, que é bola da defesa até chegar aos atacantes. Mas choveu muito. Mas em dias que o gramado estava seco, esse problema persistiu também. E ele enfrentou um time que talvez não tenha à disposição do seu treinador a mesma qualidade técnica que o Corinthians tem hoje, embora esteja lutando contra o rebaixamento. Mas é uma equipe muito mais ajustada do que o Corinthians. Você está vendo aí, para quem não viu, está acompanhando, foi um jogo de golaços. Os 4 gols, 4 golaços, os 2 do Yuri Alberto, os gols do Racing também. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Yuri Alberto, porque se dá para lamentar um pouco o fato de não ter vencido dentro de casa, dá para falar bastante sobre esse Yuri Alberto, que está numa fase muito confiante mesmo. E eu queria saber do André Kfouri se ele vai na mesma pegada aqui do Calçade, se hoje é para a gente puxar a orelha do Ramon Dias. Ô André, tudo bem? Oi, William, boa noite, boa tarde. Boa noite a todos, eu vou sim. E antes, só falando sobre o Yuri Alberto, falta de sorte, né? Porque é mais uma partida em que ele vai bem, potencialmente decisivo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Aconteceu isso nesse mesmo estádio e o Corinthians também não ganhou. Os 2 jogos terminaram em 2-2, foram 2 partidas, individualmente falando, ótimas dele, né? Um jogador muito criticado, responsabilizado por uma série de defeitos que o time do Corinthians tem, que não competem a ele diretamente, mostrando mais uma vez na noite de hoje que o Corinthians e a torcida do Corinthians podem contar com ele para fazer aquilo que é o seu papel. Não foi suficiente hoje, como não foi suficiente naquela noite contra o Internacional pelo Brasileirão. A comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do jogo de novo hoje. De novo. Ela não esteve à altura do jogo na ida da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo. Não esteve à altura do jogo na volta da Copa do Brasil, especialmente depois da expulsão do Bruno Henrique na Neoquímica Arena. E não esteve à altura do jogo a partir do intervalo no encontro de hoje com o Racing, que terminou com um resultado que é muito ruim para o Corinthians. Eu diria que é improvável a classificação do Corinthians à final da Copa Sul-Americana, porque no segundo tempo
especialmente no segundo tempo. O Racing mostrou que entendeu a maneira como o Corinthians queria atuar. O Corinthians deu 2 passos atrás, passou a esperar o seu adversário. Só que para você fazer isso com sucesso, com eficiência, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é marcar bem, é se defender com competência. E o Corinthians não conseguiu. O segundo gol do Racing é um gol de uma equipe que só sofrem equipes que não conseguem se defender. A jogada é muito bonita, o espaço é aproveitado, a finalização é muito competente, mas times que se defendem bem não levam esse gol. E a estratégia foi errada. Eu estou de acordo com tudo que o Calçade disse sobre ocupação de espaço, mas assim, teve até caneta no Garro, né? Que é um dos principais jogadores do Corinthians. O pior ali ainda é o Charles, né? Da forma como ele passa. É tão feio quanto. Exato. Mas, de novo, a comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do jogo. Eu não estou afirmando que ela é incompetente, que ela tem que ir embora agora, eu não estou falando nada disso. Estou dizendo que pela terceira vez, nesse recorte mais recente, a comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do que ela precisa ser. Só para acrescentar, os jogos têm mostrado o limite da comissão técnica e não o limite da equipe. Esse elenco pode mais, né? O elenco pode muito mais. Agora pode mais. Porque foi um elenco bem recheado, fez uma boa. A gente cansa de falar aqui, a janela do Corinthians foi boa. Mas você acha, assim como o André, que é improvável o Corinthians se classificar lá na Argentina, ô Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração a você, André, Calçade, Birner, o fã de esporte com a gente aqui mais uma noite. Eu lembro que quando a gente parou para observar o jogo de ida entre esse mesmo Racing e o Atlético Paranaense, e o Atlético venceu o jogo de ida, e a gente falava que ainda com a vitória era muito pouco provável imaginar que esse Racing, que tinha se portado bem fora de casa, não iria se portar melhor fora de casa. Então me chamou a atenção como o Racing ficou confortável em campo em muitos momentos. E quando você pensa num Corinthians de decisão, você pode puxar no recorte mais recente o domingo. O Corinthians fica desconfortável porque o Flamengo provoca um desconforto, tem uma limitação, tem um jogador de qualidade que faz falta ali, o Memphis não está inscrito na Copa do Brasil, tem um cenário ali. Agora hoje você começa a ver o jogo, depois da virada, você pensa que em algum momento você pode ter um conforto, e aí tem um desconforto causado aí por uma mexida. Porque você traz para uma situação que o time já tinha, em outros exemplos recentes, como o André, aquilo ali não tinha funcionado. Não é que ele lançou a mão, ele foi na contramão do que a gente poderia imaginar para lançar a mão de algo que já tinha funcionado. Era de algo que não tinha funcionado. Então, quando eu vejo um Corinthians muito desconfortável em campo, eu olho para o que esse Racing é capaz de fazer dentro de casa. Eu olho para a dificuldade que o Corinthians tem em manter níveis de atuação. As oscilações são constantes, apesar da qualificação do elenco, da janela, e o momento da comissão de entendimento desses jogos, é muito difícil a parada lá fora. É muito difícil dentro de cilindro, com esse time que vai voltar falando, a gente poderia ter até vencido. A gente transformou o jogo em desconforto para eles. Então, dentro de casa, esse time vai ter uma outra postura. E aí, como o Corinthians vai reagir a essa postura, é um grande ponto de interrogação. Então, tá desconfortável, mas não tá, eu não sei se improvável, mas tá desconfortável e tinha que sair hoje com algo um pouco mais encaminhado. Não é fazer 3 ou fazer 5, esses exemplos que a gente teve recentemente, porque o Corinthians não é o Galo atualmente, o Corinthians não é o Botafogo atualmente, o Corinthians ele tem uma conta do chalinho, um limite para competir. Só que hoje a gente não conseguiu ver nem isso em casa. Então, isso preocupa para a volta. O que o Racing pode fazer e o que o Corinthians está repetidamente errando. Tá deixando escapar resultados importantes, principalmente no Brasileiro. Você falou do jogo contra o Internacional, né? Está falando de um Corinthians que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, a noite começou boa para o Corinthians, né? Porque o Vasco venceu o Cuiabá e o Cuiabá permaneceu lá embaixo, na zona do rebaixamento. Tem confronto direto contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, o Corinthians. Então, ali foi importante para dar uma segurada no Cuiabá, porque senão ia ficar muito na cola do Corinthians. Começou boa, mas em termos de Sul-Americana, não foi nada boa a noite para o Timão, que teve boas atuações do Yuri Alberto e do Memphis Depay. A gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, Birner, e também o Fagner, 2 personagens aí desse empate corintiano. Vamos lá. Pô, cara, glória a Deus pelo momento, pelos gols, sempre tentando ajudar o Corinthians, que é muito gigante, então só agradecer a Deus pelas oportunidades e hoje a gente tinha totais condições de ganhar esse jogo. Infelizmente, pelas condições do gramado, nos atrapalhou bastante. Do meio para o final do primeiro tempo, no segundo tempo também foi muito difícil, então acho que virou um jogo de muita força, não é o que a gente buscava como foi no início do jogo. A gente teve um pouco de superioridade nisso, então manter
manter a cabeça firme, a gente vai trabalhar duro essa semana e eu creio que no jogo de volta a gente tem totais condições de vencer esse jogo, vou passar pro final. Cara, na verdade acho que foi bem por isso, né, que o presidente se esforçou para trazer e montar o elenco que montou, para a gente ter qualidade independente de nomes que entrem dentro de campo, né, para a gente ter qualidade, para a gente conseguir fazer grandes jogos, né, temos potencial, temos jogadores para poder fazer esses jogos decisivos, né, então agora, como eu falei, já é pensar no jogo do meio de semana, já é descansar, né, já virar a chavinha, corrigir algumas coisas que nós precisamos para fazer um grande jogo na segunda e aí depois vira a chavinha de novo para a gente conseguir fazer um grande jogo lá e trazer a classificação. Vou aproveitar o Mário Marra que está em loco, pode ser, Vitor Birner? Por favor. Espera. Mário Marra, que está lá na Neoquímica Arena, vai falar com a gente, porque o Yuri Alberto falou uma coisa que me chamou a atenção agora, viu, Mário Marra? O gramado, o tempo, a chuva. Teve toda essa influência no futebol do Corinthians? Tudo bem, Mário? Não, Oi, William. Prazer estar com você, com os companheiros. Boa noite a todos, boa noite ao fã de esporte também. Eu acho que teve influência. Estava muito difícil em algum momento da partida de ver a bola rolar. Estava fácil perder a bola, para a bola ficar parada numa poça d'água. Eu acho que isso dificultou, sim, em algum momento. Mas, William, quando a gente pensa na análise do jogo, é preciso entender também, né? Das 5 modificações do Ramon, ele mudou 4. Você considera que o Corinthians joga com 4 homens no meio campo? Ou você acha que o Garro está mais adiantado? Ele mudou 4 jogadores do mesmo setor. E aí eu acho que vai quebrando, sabe? Vai minando. E o pior, né, é que ele mudou e o time não melhorou. E quem ele tinha que ter mudado antes, ele não mudou. O Charles dava todos os sinais de muito cansaço. E aí acho que tem uma questão de leitura rápida de jogo e talvez até de alcançar algo mais com o jogo. E o Gustavo Costas alcançou e acho que o Ramon Dias hoje não alcançou. Então teve chuva, teve tudo isso. Mas acho que hoje a comissão técnica também ficou devendo. Porque a questão do Charles, né, Birner, para te colocar aqui no programa também, assim, o Charles já no final do primeiro tempo já dava sinais de cansaço. Ele colocou a gente para aquecer. Exatamente. Eu não sei qual foi o papo no vestiário. E aí, Charles, pode ser, vai continuar, não vai parar? O Charles, não, vamos lá e tal, dá para ser. E aí ele faz uma substituição imediata. Primeira substituição do segundo tempo imediata. Tinha o quê? 12 minutos, sei lá? Mais ou menos, 15 minutos. O Charles, naquele bote que ele dá, que ele passa voado, ele já vai direto para a substituição. Exatamente. É a última ação dele no jogo. Então, acho que é um dos erros, e eu acho que o Marra apontou muito bem, Bernardo, as substituições no mesmo setor. E, de novo, o Ramon mostrando que as substituições não surtem efeito. Substituições são para quê? Para melhorar, às vezes fisicamente, taticamente, tecnicamente. As substituições do Ramon não têm surtido efeito. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Calçade, Pedro, Marra, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o meio-campo do Corinthians tem sido, quando o time não rende, ou não faz as suas melhores partidas, um ponto a ser discutido. Porque eu entendo que o Marra disse, eu não discordo, porque no final das contas o jogo mostrou que o Marra tem razão. O time foi ficando cada vez mais fraco, cada vez menos criativo, dando algum espaço para o Racing, espaço que o Racing em algum momento até não fez questão de aproveitar, Sim. Parecia satisfeito com o resultado. Eu não penso como o André a respeito da classificação, mas isso é um assunto para depois. Mas para eu criticar o Ramon, eu não posso olhar só para isso, porque eu olho o meio-campo e falo, quem joga? Quem joga? Então eu acho que tem muito mais a ver com o encaixe. E aí eu vou muito mais na linha do que diz o Calçade. Porque já no resultado em que o Corinthians... que o Corinthians ganhou o Atlético Paranaense. O Calçade falava da distância do meio-campo e dos atacantes. Né? E eu acho que o Ramon tem alguns receios assim, que ele obviamente não vai falar, porque ele... Talvez isso... isso dificultaria a relação dele com o elenco. Quando ele opta quase sempre por um meio campo com pelo menos 2 jogadores em tese que pegam mais e um terceiro jogador que marca ali, eu acho que... Um terceiro que marca bastante. Tá. Eu acho que ele não tem muita confiança nos seus zagueiros. Ou pelo menos em um deles. E acha que pelo menos um deles ou ambos precisam ser bem protegidos. Eu acho que ele tem alguma dificuldade também pelos lados do campo, porque o Fagner não é mais o Fagner de antes. Sim. E o Mateuzinho, quando joga, não foi o caso hoje de início,
é um jogador que vai muito melhor no apoio do que na marcação, né? Do lado esquerdo, a mesma coisa acontece com o Bidu, que faz uma temporada melhor que as outras temporadas dele pelo Corinthians, porém não é um grande marcador. Então ele olha o jogo de mata-mata e ele pensa, eu não posso tomar um gol aqui. Olha a situação do meu clube. Olha a situação do time que vive ainda. E para mim esse é o grande dilema que fica da eliminação contra o Flamengo e do jogo de hoje. Uma certa falta de confiança. Porque a impressão que eu tenho que o Corinthians faz bons momentos dos jogos. Em todas as partidas o Corinthians quase teve bons momentos, contra o Flamengo não. Mas em quase todas as partidas o Corinthians teve bons momentos. Em algumas grandes momentos, como contra o Internacional. Mas passa a certeza que os jogadores esperam ou não sabem como evitar o momento de grande vulnerabilidade. Porque hoje que pode tudo a perder. Porque isso também acontece em todos os jogos. Teve uma virada do Corinthians no primeiro tempo. E aí, só para juntar o raciocínio, que eu me estiquei muito, quando você tem a ideia de, em princípio, proteger bem a sua zaga e sacrifica alguma coisa ofensivamente, porque não tem o encaixe ideal para você ter tabelas, transições, para você ter segurança defensiva, e essa desaparece em algum momento do jogo, seja contra o Inter, depois de jogar muito bem, seja no jogo de hoje, quando a coisa parecia bem encaminhada depois do primeiro tempo, eu olho para o técnico e falo, o que ele pode fazer no curto prazo? Eu olho para o jogo do Cuiabá e penso, será que os jogos em Itaquera, do mata-mata, que jogavam o moral lá para cima, vão dificultar o jogo contra o Cuiabá? Porque o Corinthians vem de 2 jogos em Itaquera sem vitória em mata-mata e o próximo é contra o Palmeiras. Então a cabeça do Corinthians agora, muito mais que no jogo contra o Racing, onde a classificação é viável, não fácil, tem que estar no jogo contra o Cuiabá. Então, o Corinthians, Marra, Parece ele está... que perdeu o Martínez, né? Pode falar, o Marra. Não, sim, eu concordo com o Vitor quando ele olha para frente, porque esse é o convite, né, para o torcedor do Corinthians, é olhar para frente, não tem jeito. E parece que perdeu o Martínez, né? Do jeito que, pelo menos por um tempo, né, William? Do jeito que ele saiu, a gente não sabe também a situação do Charles, 2 jogadores do mesmo setor, né? Tudo bem que tem a volta do Alex Santana, eu acho que ele encorpa de uma forma diferente, é um jogador de passada larga, que vai bem até o campo de ataque, mas não é confortável perder jogador nesse momento. Né? O que eu ia falar é o seguinte, o Corinthians nesses desafios contra equipes mais pesadas, ele não está conseguindo lidar. Então assim, contra o Internacional. Jogou bem. Fez um bom jogo. Realmente bem. Tomou um empate. Porque tem um momento de vulnerabilidade. Então, é curioso, porque o segundo Flamengo e agora tempo o Racing contra o Internacional é um dos melhores tempos do Corinthians no ano inteiro. Sim. E no final do jogo, nesse segundo tempo, acontece um empate numa falha defensiva, assim... Aí você junta isso, André. Peso de camisa, jogo em casa, colocação no Campeonato Brasileiro. Incômodo. Resultados que não acontecem. É óbvio que os jogadores, porque não está faltando raça, não está faltando vontade, dedicação, não falta nada disso, vão sentir um pouco. E é mais difícil de lidar. Mas eu posso te provocar, então? Deve. Porque você falou que você discorda um pouco do André na classificação improvável. Então todo esse cenário desse Corinthians é um Corinthians muito vulnerável para pegar um Racing em casa precisando fazer um resultado. Eu acho que quando você olha o time do Corinthians individualmente e você olha o time do Racing, acho que a classificação, vou repetir o termo, é viável. Viável, ela não é fácil. Mas eu não vejo o Racing com grande vantagem. Assim. Mas tudo o que você olha de vulnerabilidade, em algum momento do jogo, o que o cenário recente está nos mostrando, e você até reforça isso aqui, em algum momento do jogo esse time fica vulnerável. O Racing é um time mais bem treinado que o Corinthians. Em algum momento do jogo esse mas time individualmente fica vulnerável. pior. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians não conseguiu uma boa vantagem para levar para a Argentina, né? Ficou no empate mesmo, 2-2. O Corinthians não teve uma noite de gala, né? Não jogou muita bola. Deixou o Racing tomar conta do jogo. O Corinthians teve algumas oportunidades de ampliar o placar, mas não conseguiu converter e assim ficou o jogo, né? 2-2. Lá na Argentina, o Corinthians vai ter que jogar muito para poder passar do Racing. Como não conseguiu a vantagem aqui, lá vai ter que partir para cima, porque na casa dos caras, com certeza eles vão querer ganhar. E creio que o Corinthians ainda tem chances, tem muitas chances de avançar, mas creio que a chuva atrapalhou um pouco também o jogo aqui. Fica mais pesado, né? A bola não corre.
As chances de errar são grandes. Mas é isso aí, o Corinthians tem time para brigar pela vaga. Creio que lá na Argentina vai dar uma resposta melhor, né? Que ele vai com tudo para cima do Racing. E vamos esperar para a gente ver como o Corinthians vai se sair, né? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam aí do Yuri Alberto, do Depay, né? Que o Yuri Alberto que fez os 2 gols, o Depay deu uma assistência ainda. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like para estar ajudando o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, até o próximo vídeo.